Amém, irmãos? Paz do Senhor. Amém. O Senhor é fiel. Amém? O Senhor está atento à oração dos justos, né? Que o Senhor seja glorificado em todo o tempo, em todas as coisas, né? Porque Ele é digno. Amém? Ele é o único que é digno. Tornando a falar acerca da sabedoria, a sabedoria, sim, ela está ligada ao temor, né? Que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? E isso devemos trazer na nossa vida constantemente, permanentemente. Isso deve estar sentado no nosso coração, né? Estar com o nosso coração cheio de temor, isso vai nos trazer sabedoria de Deus, amém? A sabedoria para aplicar aquilo tudo que nós temos recebido da parte de Deus, né? Porque às vezes nós recebemos algumas coisas do Senhor e nós, por não ter entendimento, por não termos sabedoria, aquilo acaba se esquecendo, né? E o homem, ele tem uma tendência muito grande de esquecer as coisas, não é verdade? Né? Então nós precisamos pedir da parte do Senhor sabedoria para saber como aplicar no nosso dia a dia aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. Amém? Vamos abrir, irmãos, aqui no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, a partir do verso 9. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: o que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? O apóstolo Paulo, ministrando aos irmãos, né, ele traz uma exortação aos irmãos aqui, né? Tudo aquilo que o Senhor, através da vida de Paulo, né, trouxe para a vida da igreja ali, né? Havia uma necessidade, né? E tem umas coisas aqui bem interessantes, né? Como nós aprendemos do Senhor, como recebemos do Senhor, como ouviste do Senhor, como temos visto e ouvido da parte do Senhor, dele dar uma direção para a nossa vida. Isso fazei, isso praticai, andai desta forma e teremos um grande resultado. Qual o resultado? E o Deus de paz será convosco. E o Deus de paz será conosco. Então, quando nós aplicamos, irmãos, ou praticamos, ou andamos da forma que o Senhor espera, né, direcionado à sua palavra, direcionado àquilo que nós temos recebido da parte dele, e ele mesmo se faz presente na nossa vida. Então, o que nós temos aprendido do Senhor? O que nós temos recebido da parte do Senhor? O que nós temos ouvido da parte do Senhor? O que nós temos visto da parte do Senhor? Isto fazei. Então a palavra do Senhor, ela deve ser praticada. Nós não podemos ser simplesmente ouvintes esquecidos, mas sim praticantes daquilo que nós temos ouvido da parte do Senhor. Irmãos, porque o Senhor, ele não vai de forma alguma exigir da nossa parte aquilo que ele não falou, aquilo que nós não sabemos, mas aquilo que nós já recebemos da parte dele, sim, ele espera que nós caminhemos desta forma, e isso é confirmado com a sua paz. O Deus de paz será conosco. E o que nós precisamos nesses últimos dias? O que nós precisamos nesses últimos dias, irmãos? De paz.
Claro que paz não é um sentimento, não é um posicionamento de meditação, né? Mas sim, paz é uma pessoa, né? Paz é o Filho de Deus. Por isso que ele fala, eu estarei convosco. Mas é preciso da nossa parte trazer na nossa vida como experimentação essas coisas. Realmente não perder aquilo que o Senhor tem dado à vida da igreja, que é muito precioso isso, né? Até o Tiago ele nos traz a lembrança. Vamos abrir aqui no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. Tiago 1, verso 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque o que contempla a si mesmo e vai-se e logo se esqueceu de como era. Então o Tiago fala, recebei com mansidão a palavra em nós enxertada. A importância, irmãos, de receber o que o Senhor tem falado conosco com mansidão. Por isso que é importante entendermos, e isso também é precioso diante de Deus, esta obra que o Espírito Santo faz dentro de nós, de quietude, de mansidão. Daquela obra interna que o Senhor vai nos preparando dia após dia para nos tornar pessoas mansas, quietas. Por isso é agradável diante do Senhor. Para que isso nós não perdermos a palavra que o Senhor tem ministrado à nossa vida. Então é importantíssimo quando ouvimos o Senhor, realmente receber como palavra do Senhor, mas com mansidão. Aquela palavra que o Senhor se propôs a ministrar, a nos edificar, a nos orientar, a nos ensinar, como Paulo disse a Filipenses. Então aquilo que eu falei, aquilo que o Senhor tem falado, pratica essas 4 coisas e o Senhor estará com vocês. E o Deus de paz, irmãos, estará conosco. Todos os dias, em todo o tempo. Então, por isso a importância desse tempo, estar e caminhar diante do Senhor, diante da sua palavra. O nosso olhar, irmãos, ele não pode ser desviado para qualquer outro lugar. O nosso olhar, ele tem que estar permanente na pessoa do Filho, que é essa palavra viva, que nós devemos recebê-lo com mansidão nas nossas vidas. Quando a gente fala da palavra que nós enxertamos, nós estamos falando da própria pessoa do Filho de Deus. E é importantíssimo isso. E esta obra que foi realizada, que começou através dele, melhor dizendo, se há de aperfeiçoar até o último dia. Por causa da pessoa do Filho. Mas nós precisamos receber com mansidão. Porque se nós recebemos a palavra de outra forma, nós podemos perdê-la. Aquele que estava andando no caminho, o que aconteceu? Aquele que estava andando no caminho, a palavra caiu à beira do caminho.
Ele não estava no descanso. Aquela palavra que foi semeada no meio das pedras não teve sucesso. Aquela palavra que foi semeada no meio dos espinhos também não teve sucesso. Foi sufocada. O coração dele foi sufocado. Porque já tinha outras coisas no seu coração. Mas aquele que recebeu a palavra, irmãos, uma boa terra, que recebeu a palavra de bom grado, que recebeu a palavra com mansidão, que recebeu a palavra como palavra do Senhor, não como palavra do homem, isso frutificou. O Senhor nos chamou para dar frutos, e frutos que permaneçam. Então é necessário receber essa palavra com mansidão. Não podemos desprezar, irmãos. Devemos ser sábios. Sábio é aquele que ouve e teme ao Senhor. Amém? Vamos abrir no livro de Eclesiastes. Tem uma experiência aqui no livro de Eclesiastes que eu queria repartir com os irmãos também. O quanto é importante, irmãos, valorizar a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus nós entendemos, né, e foi até ministrado na reunião passada, que a sabedoria de Deus é o próprio Senhor. A sabedoria de Deus é o Filho de Deus. É Jesus Cristo, Senhor. Essa sabedoria que estava com ele desde o princípio, desde a criação de todas as coisas, ali estava o Senhor com o Pai. Essa é a sabedoria que estava no princípio. Aqui em em Eclesiastes capítulo 9, a partir do verso 13. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem ser em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Então nós vemos esse ensino da parte do Senhor, né, mostrando uma cidadezinha pequena, de que viviam poucas pessoas, mas ela foi cercada por um grande exército, por um grande rei, cercou essa cidade, sitiou essa cidade. Qual que é o propósito daquele rei? Qual que é o propósito que tinha no coração daquele rei? Quando uma cidade é pequena e um reino é maior, então qual que é uma das táticas que eles usam? Vamos cercar essa cidade. Nós não precisamos fazer muita coisa. Nós cercamos a cidade, ninguém entra e ninguém sai. Alimento nenhum entra e nem sai. Então é questão de dias, irmãos. Eles conquistavam essa cidade sem fazer praticamente nada. Mas naquela cidadezinha havia um homem, um pobre homem que era desprezado por todos. Mas a sua sabedoria, a sabedoria que tinha nele, livrou aquela pequena cidade, irmãos. Olha o poder que há na palavra da sabedoria do Senhor. Nós somos, como exemplo, nós somos aquela cidadezinha que estávamos cercados. E não conseguimos nos livrar
de nada. Estávamos ali presos, era questão de tempo, nós morreríamos. Porque nós não vimos o Senhor como aquele sábio que poderia nos livrar. Mas o Senhor veio com a sua sabedoria e nos livrou daquele cerco que nós vivíamos, daquela prisão que nós vivíamos, irmãos. E hoje nós estamos aqui diante do Senhor, porque o Senhor nos livrou. E hoje o Senhor nos fez uma santa cidade, uma cidade celestial, uma cidade onde o Senhor tem prazer, a igreja. Nós vivíamos oprimidos, mas o Senhor nos livrou. Não podemos desprezar, irmãos, a palavra dos sábios. Não podemos desprezar a palavra daquele que tem a palavra da vida eterna. Então, muitas vezes nós caminhamos nesse tempo e deixamos nos oprimir, porque nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor. Aqui diz que as suas palavras não foram ouvidas daquele pobre homem. Ainda que a cidade não o reconhecia, né? Mas aquelas palavras salvou aquela cidade. E no verso 17 diz: as palavras dos sábios devem ser em silêncio ser ouvidas. Irmãos, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. É com mansidão que recebemos a palavra do Senhor. Em silêncio, é lá dentro de nós. É nos momentos íntimos com o Senhor. Então melhor é o ouvir e guardar do que viver entre multidão de palavras. Então esse é o ensinamento do Senhor. Se nós, irmãos, andarmos praticando isso, como Paulo falou, e o Deus de paz será convosco. Né? Domingo passado foi dado uma tarefa, né? Provérbios 2. Né? Quando o Senhor nos dá uma tarefa, irmãos, é para o nosso benefício. Porque Ele sabe o que nós precisamos alcançar. E se nós nos dedicarmos àquilo que Ele pede de nós, a nossa vida com certeza vai acontecer algo dentro de mim. O quebrantamento começa aí, dando ouvido ao Senhor. Não podemos desprezar a palavra do Senhor. Eu já li tanto Provérbios 2. Essa palavra de Provérbios 2, irmãos, foi dada para mim lá no começo da obra. Um irmão mais velho, que sempre estava aqui morando, nos ajudando, ele disse: irmão, leia Provérbios 2, medita em Provérbios 2, pense em Provérbios 2, porque é uma busca, irmãos. O temor do Senhor é como tesouros escondidos. O temor de Deus não se encontra em qualquer lugar. É uma busca, nós precisamos empregar força, precisamos cavar fundo para encontrar o temor do Senhor. E aí virá a sabedoria do Senhor juntamente com o temor. Não podemos desprezar quando o Senhor pede de nós, medita, escreve. O Senhor não espera de nós grandes coisas, irmãos, mas que nós o obedecemos. Que nós obedecemos. Sabe, essa cidade, ela teve assim, livramento, porque havia uma pessoa ali dentro que ouvia e que guardava a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode estar fora, ela tem que estar dentro de nós. Se aquele homem sábio estivesse fora daquela cidade, aquela cidade tinha perecido, irmãos. Tinha morrido.
Então a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, ela deve estar dentro de nós, não fora de nós. E devemos ouvir a palavra, receber com mansidão, receber uma palavra misturada com fé, né? Como diz aqui o escritor de Hebreus, vamos abrir aqui no livro de Hebreus, irmãos. É uma palavra difícil de ministrar, porque às vezes o nosso coração não está propenso a ouvir isso. Nós queremos uma palavra de vitória, queremos uma palavra mais alta, de poder, né? Mas essa é uma palavra de poder, porque ela muda a nossa vida interior. A preocupação de Deus é com o nosso interior, e o nosso exterior é um reflexo do nosso interior, irmão. Se os teus olhos, se a luz que está nos teus olhos forem boa, todo o teu corpo terá luz. Por quê? Porque lá no teu interior, né, os teus olhos estão refletindo o que está dentro de você, o que está dentro de mim. Então, por isso a luz é boa, porque lá dentro está bem também. Você já viu alguém triste com um olhar alegre? Já viu alguém alegre com um olhar triste? É o nosso interior que reflete nossos olhos, a luz dos nossos olhos, irmãos. Por isso que a palavra de Deus ela deve ser valorizada e contida dentro de nós. Reter a palavra da vida dentro de nós. Para ela produzir no tempo certo, na hora certa, o que é da parte do Senhor. Quantos de nós cremos que a obra é do Senhor? Que essa boa obra, quem começou em nós, e quando eu falo nós, eu falo todos aqueles que invocam o nome de Deus. O Senhor começou essa boa obra, porque não havia em outro lugar uma boa obra a não ser nele. E o Pai enviou a boa obra dele, que é Jesus Cristo, seu Filho, que começou a fazer algo dentro de nós, a nos trazer esperança. Aquele povo que andava em trevas, a luz raiou, e eles tiveram esperança, irmãos. Era nós. Era nós. Agora, o que acontece conosco? Nós vamos caminhando no Senhor e nós, às vezes, esquecemos quem é o Senhor. Às vezes, nós esquecemos que Ele nos criou e nos formou, desde o ventre da nossa mãe. O salmista diz que no oculto Ele me fez. Ele conhece. Muitas vezes, irmão, nós já vamos ler aqui Hebreus. Lá em João diz que Jesus falava assim, ó, vocês não precisam falar para mim o que está no homem. Eu conheço o que está no interior do homem. Mas às vezes nós somos como aqueles discípulos, irmãos, que nós não nos colocamos na frente da palavra. Nós queremos colocar o outro na frente da palavra. Aqueles discípulos queriam falar, ó Senhor, ao homem como se comporta, ao homem que está fazendo. Mas, pelo contrário, tem que falar, ó Senhor, estou aqui diante do Senhor, diante da palavra viva, que sonda o meu coração, esquadrinha meus rins, vê em mim, Senhor, não apontar para o outro. O Senhor falou, olha, o homem eu conheço. Eu conheço o que está dentro do coração do homem. Deve haver na nossa vida uma mudança, irmãos. Não podemos apresentar o outro, devemos nos apresentar para que o Senhor passe um scanner na nossa vida. A palavra de Deus é como se fosse um scanner, né? Um raio laser assim que passa e vai vendo tudo que está dentro do nosso coração, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, as nossas emoções. E ela vem, irmãos, curando a nossa vida. Ela vem restaurando a nossa vida, se nós a recebemos como palavra de Deus e com mansidão no nosso coração. Porque só ela pode restaurar a nossa vida. Ela restaurou a vida daqueles homens que estavam sentados em trevas.
essa luz que é a palavra do Senhor. Nós não cantamos que o Senhor nos trouxe a revelação do seu Filho, graças te dou. A revelação da palavra vive em nós. Nós precisamos, irmãos, receber a palavra de Deus com o nosso coração aberto. Vamos abrir em Hebreus capítulo 4. Depois os irmãos leiam todo o Hebreus capítulo 4, eu só vou citar uns versos. Hebreus capítulo 4, verso 1 diz assim: temamos, pois que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no seu repouso. Até aqui. Depois vamos continuem a leitura. Por que eles não entraram no repouso? Porque o Deus de paz não estavam com eles. Porque eles receberam a palavra e não creram. Eles receberam a palavra, mas não como palavra do Senhor. E a palavra não pôde operar na vida deles. Mas todos aqueles que receberam, que creram e receberam, entraram no descanso do Senhor. Ou seja, entraram no próprio Senhor. Aqui está falando do povo caminhando no deserto. Quantos não entraram naquela terra? Quantos ficaram para trás? Por causa da sua incredulidade. Se você ler um pouquinho os versos acima aqui, ó, capítulo 3, a partir do verso 17. Hebreus 3, 17. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Que repouso o Senhor estava falando aqui? Aquela terra que o Senhor prometeu. Que eles entrariam naquela terra e o Senhor daria paz, repouso diante de todos os seus inimigos, mas eles não creram e ficaram para trás, irmãos. Então não podemos seguir esse exemplo, né, desses homens, e nós temos assim, nós corremos esse mesmo perigo. Nós corremos esse mesmo perigo de acontecer isso conosco. Por isso que nosso coração a cada dia deve ser sondado pelo Senhor, deve ser quebrantado pelo Senhor, deve estar rendido ao Senhor. Todos os dias tem que trazer a lembrança, a palavra de Deus, irmãos. Para que não ocorra o que aconteceu com eles, de se esquecer, porque esquece, irmãos. A agitação, o dia a dia, muitas vezes nos faz esquecer da palavra do Senhor. Por isso precisamos ela inculcada, ela enxertada, ela dentro de nós, saber e lembrar da palavra dia e noite. Qual foi o conselho que o Senhor deu a Josué? Medita no livro dessa lei. Não aparta desse livro, dia e noite. É o mesmo conselho do Espírito para a vida da igreja. Não se aparte da palavra viva, que é Cristo. Medita nele dia e noite. Pense nele dia e noite. Aplica aquele ensino de Paulo a Filipenses. Traz consigo, irmãos, o ensinamento de Paulo. E o Deus de paz estará conosco. Isso, irmãos, não tem valor. Não se compara. A presença do Senhor, o Deus de paz. O diabo tem trabalhado com o mundo na agitação, na aflição, na ansiedade com o dia de amanhã. As pessoas estão ficando loucas. Loucas.
porque não crê na pregação, porque não crê na sabedoria de Deus, porque não se rende ao Senhor. Mas nós precisamos seguir outro exemplo. Como Paulo falou a Timóteo, tu, porém, segue essas coisas. Nós devemos seguir as coisas do Senhor, a razão do Senhor, para que nós não se perdemos nessa caminhada. Ou algum prejuízo aconteça conosco, de uma forma ou outra. O maior prejuízo, irmãos, na nossa vida é o afastamento. É o afastamento do Senhor, o afastamento da igreja, é o afastamento da comunhão. Mas se nós não guardarmos aquele que mantém tudo isso, eu vou me afastar. Às vezes afastar do coração. Né? O coração, né? Como os irmãos em Atos, né? Em Atos, vamos abrir a palavra aqui no livro de Atos. Eles recebendo a palavra da vida diariamente. Atos capítulo 7. Irmãos, se o nosso coração tem algum pensamento formado e que esse pensamento não seja do Senhor, não se firme nos seus próprios pensamentos, dizem Provérbios. Não se firme, mas confia, reconhece o Senhor de todo o teu coração. Nós não podemos firmar nos nossos próprios pensamentos, ainda que os nossos pensamentos possam ser até bons, mas não se firmar, não tê-los como fundamento. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos se enriquecer da palavra de Deus. Irmãos, há um clamor do Espírito em todo lugar, porque o Senhor está às portas e o inimigo está trabalhando para tirar a tua vida da presença do Senhor. Irmãos, se nós lermos o livro de Jó, olha o trabalhar do inimigo para tirar Jó da presença do Senhor. E você acha que ele parou? Aquela tentação que Jesus sofreu naquele deserto. E nós também seremos tentados. E diz que o inimigo se ausentou por pouco tempo de Jesus. Ele tentava o Senhor todos os dias. De todas as formas, de todas as maneiras, para deter o Senhor. O inimigo vai nos tentar todos os dias para nos deter, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor começa a receber com mansidão, e aquela palavra vai nos guardar, nos proteger. Vai blindar o nosso coração. Porque senão nós retornamos para o mundo no coração. Estamos andando na igreja, mas com desejo pelo mundo. Isso é muito sério. Então, Atos capítulo 7, vamos ler aqui, a partir do verso 37, irmãos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram para o Egito. O Senhor falava com aquele povo todo dia, palavras de vida. E Moisés profetiza, olha, e Deus levantará um profeta maior que eu. E levantou quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que diz lá em Hebreus capítulo 1, verso 1,
que Deus antigamente falou aos pais pelos profetas, de muitas formas, de muitas maneiras, contudo hoje falou-nos pelo Filho. Então esse profeta que é maior que Moisés foi enviado e está falando conosco através do seu Espírito. Amém. E o alvo dele é blindar o nosso coração, para que não sejamos seduzidos pelas coisas que o mundo, que as trevas nos oferece todos os dias, irmãos. Todas as horas, todo o tempo. Eu vou para um lugar, ele me oferece. Eu vou no mercado fazer compra, ele me oferece. Eu vou abastecer o carro, me oferece. Em todo tempo, o inimigo está trabalhando na sua sutileza para seduzir, irmãos, o nosso coração. Nos seduzindo com ideias, com sentimentos, com padrões que não de Cristo, padrões do mundo, com desejos. Ah, a vida é curta, eu tenho que aproveitar a vida. Olha que coisa linda, né? Aproveita a vida. Porque a vida é curta, logo passa. E você, se você deixar cair essa semente no teu coração, teu coração vai afastar da comunhão, vai afastar do Senhor. E você vai estar dentro da igreja, mas pensando naquilo outro. O nosso coração, ele tem que estar hoje diante do Senhor. Eu ouvindo a palavra, eu adorando ao Senhor, eu orando, eu trabalhando, eu indo, eu voltando, eu deitado, eu levantado. Meu coração tem que estar diante do Senhor, diante daquele que me amou, diante daquele que me resgatou, diante daquele que me deu uma nova vida, irmãos. O que nós precisamos é da vida de Cristo, o Deus de paz estará convosco. Sabe, o Senhor mandou 12 homens espiar a terra, ainda que não precisava, porque lá em Abraão o Senhor já tinha prometido essa terra para o povo. Não precisava. O Senhor não é o homem para que minta. Aquela terra era do povo, era dos filhos do Senhor, já estava separada, reservada para eles. Mas 12 foram espiar essa terra. E 10 voltaram com o coração contaminado, certo? E o Senhor, naquele momento, vendo o que aqueles 10 estavam fazendo com a congregação, pervertendo o coração da congregação para ir após eles, o Senhor falou: até quando esse povo não crerá em mim? Eu vou destruir esse povo. E Moisés vem e intercede por eles. Mas o que aconteceu? Deus não fez nada, irmãos. Aquele povo morreu, caiu. Sabe por quê? Porque o Senhor se afastou deles. O Deus de paz já não era mais com eles. É só o Deus de paz se afastar um pouquinho de nós perecemos. Mas o que atrai o Deus de paz conosco é crer e guardar a sua palavra e a recebê-la. Crer. É isso, irmãos. A nossa vida tem que atrair o Deus de paz. E aqueles homens, diz a palavra, que eles foram caindo um a um, porque já não estava mais com a presença do Senhor. Deus não mandou fogo do céu. Deus não fez uma montanha cair em cima deles. Simplesmente, Ele se afastou e diz que eles definharam, irmãos. Definharam. Foram definhando dia a dia, até que seus corpos caíram no deserto. Então nós temos que receber a palavra misturada com fé. Receber a palavra, aquela palavra que foi enxertada em nós com mansidão.
Infelizmente, hoje há um movimento aí, irmãos, que está trazendo grande prejuízo. Vamos abrir em Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Leiam a palavra do Senhor, medite, faz da palavra do Senhor a sua prioridade. Mas eu não tenho tempo para sentar agora. Irmãos, é no teu espírito, medita nessas coisas. Pensa no que o Senhor tem falado. O que o Senhor falou com você hoje? Pensa nisso, medita nisso. Agora não cria um próprio pensamento, não. Eu só vou seguir o meu raciocínio. Não. Nós temos que seguir a palavra do Senhor. E, aliás, o nosso raciocínio não pode ser seguido, tá? O nosso raciocínio nos desvia do raciocínio do Espírito, né? Porque a Bíblia fala que o caminho do Senhor é mais elevado que os nossos caminhos. O caminho do Senhor é para cima, o nosso é terreno. Então, vamos irmãos, vamos dar lugar ao Espírito Santo. A palavra que Ele tem nos falado. Né? E esse é o conselho que o Senhor deu às igrejas de Apocalipse, né? Ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ele não falou, olha, fica criticando o anjo da igreja. Não fica fazendo isso. Ele falou, ouvi que o Espírito Santo diz às igrejas. O nosso lugar, o nosso posicionamento é para ouvir. Lembra lá de Tiago? Seja pronto para ouvir, tardio para se irar. Porque se nós caminhamos falando e se irando, nós estamos executando a nossa justiça. E a nossa justiça não está fundamentada na fé. É um trapo de imundícia. Mas quando ouvimos, irmãos, aí caminhamos e julgamos pela justiça do Senhor, que é pela fé. E a fé vem pelo ouvir do quê? Da palavra de Deus. Por isso que às vezes julgamos, andamos na nossa justiça, porque estamos ouvindo pouco a palavra do Senhor. Paulo, lá em Filipenses 3, Paulo reputou todas as coisas perda, como esterco, para que ele pudesse ganhar Cristo. E para que ele andasse agora, não pela justiça que há na lei, que é a dos homens, mas a justiça que é de Deus, pela fé. Pela fé. Mas se eu não estou diante da palavra, se eu não estou ouvindo o Senhor Jesus, como terei uma vida de fé? Que a fé vem pelo ouvir, irmãos. Pelo ouvir a palavra de Deus. Antes de ler aqui Ezequiel, abre em Provérbios 3, que eu citei, já lembrei dele 3 vezes, acho que nós temos que ler. Provérbios capítulo 3. Verso 1 primeiro. Provérbios 3, verso 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, ele já aconselha, filho meu, não se esquecer da palavra da lei do Senhor, e no coração guardar os mandamentos. É no nosso coração. Não é no lado da minha cama, não é em cima do balcão que eu ponho a palavra, mas é dentro do meu coração. Verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te firmes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-se do mal.
Olha o temor aí de novo. Olha o temor. Então, não seja sábios aos nossos próprios olhos. Amém? Por isso que eu preciso da visão do Senhor. Por isso que eu preciso estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso que meus olhos têm que estar na tua luz, veremos a luz. O Senhor, irmãos, é um manancial de vida, mas nós temos que vê-lo como um manancial de vida. E esse manancial de vida está aqui, ó, nas Escrituras. Porque as Escrituras não é um livro como o outro qualquer. É vida do Senhor. É vida do Senhor. Mas devemos crer. Crer que é a palavra de Deus. E quando a leio crendo e recebendo-a com mansidão, irmãos, Tiago falou, ela é poderosa para salvar as nossas almas. É poderosa para salvar nossas almas. Mas a pessoa, eu não consigo, eu não mudo. Por que não muda? Porque não ouve. Porque não guarda a palavra no seu coração. Porque não teme a palavra de Deus. Ouvi a tua palavra e temi. Quem falou isso foi um profeta. As coisas não acontecem na nossa vida porque nós não ouvimos, não guardamos a palavra e não tememos a palavra de Deus. Como palavra de Deus, irmão. Deus, o Senhor, criou o mundo pela sua palavra. E você acha que Ele não pode mudar a nossa vida pela sua palavra? Ele pode. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas do pó Ele fez a nossa vida. E soprou a sua palavra de vida em nós. E nos tornamos alma vivente. Essa obra continua. Só a palavra de Deus. Amém? Agora eu vou abrir em Ezequiel para a gente estar encerrando. Ezequiel capítulo 30. Assim, considere, irmãos, depois na sua casa. Medita. Pense na palavra de Deus. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Quero que a igreja seja cheia da palavra do Senhor. Né? Tem sistema que nos preocupa se o membro leva a Bíblia ou não. Porque ele quer que o membro continue totalmente dependendo daquele sistema. Porque a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, as Escrituras, melhor dizendo, a Bíblia é o livro, né? Mas a Escritura é o que contém na Bíblia. Ela vai te libertando. Primeiramente de você mesmo, né? Porque, irmãos, se tem alguém que traz prejuízo para nós, é nós mesmos. Como na gente é difícil, né? Vamos falar a verdade. Só para nós aqui. Né? O Senhor quer quebrantar, irmãos, a nossa vida. E nos fazer semelhantes a Ele. Sabe aquela expressão de Tiago? Aquele que ouve e não pratica, ele comparou aquele homem que se olha no espelho, né? Ele vê a própria imagem no espelho. Mas daí ele vira as costas, ele já esqueceu. Mas não é essa imagem que devemos ver, é a imagem de Cristo em nós. É essa imagem que o Senhor está fazendo em nós, irmãos. Isso não vai ser esquecido. Isso vai ser para a eternidade, a imagem de Cristo revelando em nós. Em nós, dentro de nós, Ele em nós e nós nele. Esse é o poder da palavra de Deus. Então, Tiago foi sábio, né, quando ele fez essa comparação. Você não pratica, é igual você se olhar no espelho todos os dias, né? Você esquece, você olha a tua imagem, você virou as costas e já esqueceu. Já notou? Se tiver 10 espelhos, você passa pelos 10 espelhos, você dá uma olhadinha. Porque você já esqueceu o primeiro. Mas no Senhor não. Porque a imagem de Cristo em nós, irmãos. Eu fico impressionado com isso. Que o Senhor nos salvou, nos revelou o seu Filho, nos fez entender o seu propósito, nos abriu nossos olhos e ainda nós continuamos realizando as mesmas coisas, mas o Senhor fala conosco todos os dias.
O Senhor não se cansa. Paulo falou aos irmãos, eu não canso de falar com vocês as mesmas coisas. Porque é segurança, porque é vida para vocês. A palavra de Deus, irmãos, ela se renova a cada dia. Ela se renova a cada dia. Então aqui em Ezequiel 33, a partir do verso 30, diz assim: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do seu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas e falam um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo acostumava vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, que quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Então, para que gerar temor no nosso coração, irmãos. O povo estava acostumado. Quando o profeta se levantava para dizer, o povo estava acostumado. E o povo gostava de ouvir o profeta. O profeta tinha uma voz bonita, né? Como uma voz suave. Aquele que tem sabe aquele cantor que... Oi? Tocava bem violão ou qualquer outro instrumento e tinha aquela voz, né? Ontem eu ouvi um coral cantando aquele louvor, Os Dias de Elias, né? E eles fizeram uma entrada, né, com bateria, baixo e teclado, que acho que foi o melhor que eu já vi até hoje. E depois na frente apareceu um coral, irmãos, que não tinha defeito nenhum. Perfeito. E quem não se atrai por isso, né? Quem não fica detido nisso? Mas o Senhor fala, não é isso, é a minha palavra. Ouve a minha palavra, não se prendem, é a minha palavra que vocês têm que receber como palavra do Senhor. Então eles iam, eles ouviam, eles avaliavam o profeta, mas eles não botavam nada em prática daquilo que o profeta falava, irmãos. E às vezes acontece conosco também, não é? Nós vemos um retiro, não é tão bom, né, Renato? Sim. E vai passando o tempo, eu vou me envolvendo comigo, vou me envolvendo com aquilo, e parece que vai perdendo o valor daquilo que eu recebi lá, ou que eu tenho recebido diariamente, irmãos. A palavra de Deus, o valor dela nunca é perdido, mas nós que muitas vezes desconsideramos ela. O valor dela continua o mesmo, e é um valor impagável, né? Impagável. Então, esse profeta aqui, ele sempre estava exortando, abençoando, trazendo a lembrança ao povo. Trazendo a lembrança ao povo. Mas eles não botavam em prática, irmãos. Então, começa devagarinho. Senhor, hoje tu falaste conosco acerca de sabedoria, acerca do temor. Senhor, eu quero me comprometer com a tua palavra. Eu recebo ela com mansidão. Produz na minha vida, Senhor. Amplia meu entendimento mais. Amplia meu entendimento mais. Amplia meu entendimento mais. E nós vamos crescendo em graça, irmãos, em fé. Amém? Porque o Senhor fala conosco
e daqui a pouco eu quero buscar outra palavra. Não, vamos nos alimentar daquela palavra. Amém? Quantas vezes você come por dia? Ou melhor, quantas vezes você almoça? Uma vez. Então, aquele almoço te dá sustento até na hora da janta. Daí, no outro dia, você vai almoçar de novo. Amém? E assim, irmão, nós temos que comer a palavra, nos alimentar da palavra todos os dias. E esse alimento, ela vai ser sustento para a nossa vida. Dia após dia. Então, eu motivo os irmãos, leia a palavra, meditem. Sabe, não se detém só em algo, porque existem palavras hoje no YouTube, palavras da moda. Né? Você vê um modismo, né? Teve uma época que faz chover. E todo mundo cantava faz chover, era uma chuva só. Lembra que passou? Ninguém canta mais vai chover, irmão. Porque estava na moda. Isso não é espiritual, irmãos. Sabe o que nos sai da moda? Jesus Cristo, a palavra viva. Amém. Pense nele. Se incline para a razão dele. Convida ele para andar com você. Convida ele para estar com você. Eu lembro de um homem de oração, ele tinha um quarto na casa dele, e tinha lá naquele quarto tinha uma cadeira. Aquela cadeira, irmãos, ele convidava o Senhor, toda vez que ele ia orar, o Senhor está ali com ele. Era o entendimento desse homem, e foi um homem de oração. Todos os dias ele se trancava naquele quarto e convidava, Senhor, ser presente comigo. Aquela cadeira, só o Senhor, na experiência dele, que podia sentar, mas ninguém. Era o amor dele expressado dessa forma para com o Senhor. Às vezes vai orar, a gente nem pensa. Ora, em nome de Jesus. Irmãos, é o nome que está acima de todos os nomes. Que nós invocamos, que nós nos reunimos em torno dele. O Senhor quer resgatar, irmãos, a sua essência na vida da igreja através da sua palavra. Não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. Lembrando que a lei do Senhor estava perdida onde? Dentro da casa de Deus. A lei estava lá guardada no lugar, cheia de pó. Eles perderam a lei dentro da casa de Deus. Como pode, né? Muitas vezes acontece conosco. Na verdade, é um exemplo para a nossa vida, né? Que o Senhor, que haja um despertamento na nossa vida. Leia a palavra, gaste um tempo, né? Gaste um tempo. O teu tempo. Não é porque um irmão lê o dia todo, de repente você não consegue. Mas leia 10 minutos, mas leia. Medita, escreva. Espírito Santo me ensina acerca do que eu estou ouvindo. Porque às vezes, irmãos, um verso pode tocar em toda a igreja, sabia? Um verso que você lê na Bíblia pode edificar toda a igreja. Não precisa de muita coisa. Mas a gente precisa, mas é o nosso coração. O nosso coração. Amém? Vamos orar, irmãos?